Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bem, o tema da nossa aula de hoje é a produção de medicamentos e o tema de superbactérias. Como nós vimos já no início do capítulo, desde o descobrimento do microscópio, foi descoberto um mundo novo, um mundo micro, que é o mundo dos micro-organismos. E graças a isso, teve bastante avanço na ciência e na saúde, no desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de vacinas. Então, pega o seu material e vamos acompanhar, tá ok? Produção de medicamentos. Muitos medicamentos que utilizamos são produzidos por meio da ação de micro-organismos, como fungos, bactérias. A penicilina é um antibiótico. Antibiótico significa remédio que combate infecções causadas por bactérias, que foi descoberto pelo cientista Alexander Fleming durante seus estudos com micro-organismos em 1928. Ele observou que um fungo multicelular do tipo penícilo, graças a esse nome penícilo, que era o nome do fungo, é que foi dado penicilina, que é o nome do antibiótico. Esse fungo ele produzia uma substância que matava as bactérias. Desde então, a chamada penicilina é produzida e utilizada para combater infecções bacterianas e já salvou milhares de vidas. Antigamente, antes do desenvolvimento dos medicamentos, da vacina, muitas pessoas é, vinham a óbito, morriam de doenças bem simples, que hoje já existe um tratamento. Então, foi graças a esses estudos que foi possível aí melhorar a qualidade de vida das pessoas, realizar o tratamento e diminuir a quantidade de óbitos de doenças bem simples, como vírus, bactérias que podiam ser tratados atualmente. Na imagem, por exemplo, aí, ó, existem fungos do gênero Penicillium, formam um bolor nesse pão, crescem a matéria orgânica e são utilizados para fazer o queijo e produzir antibióticos. Aí tem a imagem do Alexander Fleming. Ele nasceu na Escócia no dia 6 de agosto de 1881. Fleming, ele foi, além de cientista, ele foi um médico que ficou conhecido como o pai da penicilina, que foi a descoberta. Antibiótico descoberto por ele e seus colegas, pelo qual foi premiado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945. Para prevenir certas doenças, podemos tomar as vacinas, que são produzidas com bactérias ou vírus causadores de doenças. As vacinas podem conter fragmentos desses micro-organismos, ou eles podem estar mortos ou atenuados, de modo que não causem a doença. Por exemplo, muitas pessoas, às vezes, elas têm algumas reações quando tomam a vacina. Por exemplo, nesse contexto de isolamento social, de pandemia, ocorreu bem no início um processo de vacinação contra o vírus da gripe, tendo em vista que muitos sintomas são bem parecidos com o atual do Covid. Entretanto, muitas pessoas que tomaram a vacina tiveram reações à vacina da gripe e acabaram apresentando algumas sintomatologias, alguns sintomas, sendo a principal febre. E essas pessoas, ao tomarem a vacina, depois que tomaram a vacina, como elas apresentaram um sintoma de febre, que é um dos sintomas do atual SARS-CoV-2, que é o Covid-19, muitas foram ao hospital achando que estavam com o atual vírus. Ou seja, mas por que isso ocorreu? Resposta do nosso sistema imunológico. Como as vacinas elas possuem, dependendo do tipo dela, bactérias ou vírus mortos ou atenuados, ou seja, quando ele fala atenuados, significa que eles não estão ativos. O nosso organismo, quando ele identifica aquele corpo estranho, ele vai começar a produzir anticorpos para combater esses vírus e bactérias.
Como surgiram e onde estão as superbactérias? A utilização de antibióticos no tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias revolucionou a saúde pública. No entanto, os primeiros casos de infecções causadas por bactérias resistentes à penicilina, por exemplo, surgiu pouco anos depois do início da sua utilização pela população. O mesmo fenômeno foi observado em relação ao antibiótico lançado no mercado nos anos seguintes. E por que isso aconteceu? Bom, à medida que as bactérias foram sendo expostas aos antibióticos, elas começaram a desenvolver alguns mecanismos de defesa para garantir a sua sobrevivência e, dessa forma, resistir aos antibióticos. Esses mecanismos de defesa, podem geralmente ser transferidos de uma bactéria para outra. Quando uma bactéria adquire diversos mecanismos e passa a ser resistente a uma variedade enorme de antibióticos, ela se torna conhecida como uma superbactéria. Como nós vimos, até nos assuntos anteriores, todo ser vivo, não importa se ele seja um organismo mais complexo ou menos complexo, como os micro-organismos, eles buscam formas de sobreviver. Ou seja, com as bactérias também não seriam diferentes. A partir do momento que elas são expostas a antibióticos, algumas delas elas acabam passando aquela informação para a futura geração, através do processo de reprodução. E essas futuras bactérias, elas vão deixando de ser bactérias e vão se tornando superbactérias, que são bactérias mais resistentes a medicamentos. Por isso que alguns tratamentos eles têm que ser suspensos e ser dado início com um novo tratamento com um tipo de medicamento diferente. Talvez isso já aconteceu com algum parente seu, ou até mesmo vocês, se já tiveram alguma inflamação, alguma infecção bacteriana e tomaram medicamento. A primeira vez deu certo, na segunda vez, se vocês tiveram o mesmo problema e tomaram o medicamento, ele já não foi tão eficaz, devido a isso. As bactérias terem melhorado e se aprimorado. As bactérias, inevitavelmente, irão encontrar uma forma de resistir aos efeitos do antibiótico, pois esta estratégia de defesa faz parte da natureza desses micro-organismos. Contudo, podemos controlar o surgimento das resistentes e desacelerar o avanço da resistência por meio de algumas estratégias de saúde pública. Os antibióticos não são a única forma de combater infecções bacterianas. Elas podem ser prevenidas também através da vacinação, o preparo correto dos alimentos, como nós vimos lá no capítulo anterior, quando alguns alimentos eles são cozidos a alta temperatura, ocorre a morte de vírus e bactérias que possam ter contaminado aquele alimento. Lavagem das mãos, principalmente entre os profissionais da área da saúde, e todas essas medidas podem reduzir a probabilidade de surgimento de bactérias resistentes. Além dos antibióticos, que é o remédio, e a vacinação, devem ser usados em seres humanos e animais de forma racional, ou seja, somente quando realmente necessários, e devem ser escolhidas e administradas de forma correta, sempre sob orientação médica. Um dos problemas de saúde pública que ocorre muito é a questão da automedicação. Ou seja, a pessoa às vezes faz um tratamento e acaba sobrando um pouco daquele remédio. Ou então elas compram em uma farmácia que acaba vendendo ali sem receita médica. A automedicação ela não é a solução, como tem a charge aí da turma da Mônica. Se você está doente, procure um médico. Por que procurar um médico? Porque pode ocorrer de você estar fortalecendo essa bactéria tomando um medicamento errado, ou até mesmo piorar ainda mais o seu estado de saúde. Então, pessoal, se você está doente, dependendo do tipo de doença, dos seus sintomas, procure imediatamente um médico. Não vamos deixar para depois, tá ok?
Então, um abraço do tio. Esse foi o recado e o tema da nossa aula de hoje. Tchau, tchau.